Estamos começando a nossa transmissão ao vivo de hoje com mais de 1 hora de atraso, porque já são 11 horas, né? 11 quanto? 11 alguma 11 horas, exatamente. 1 hora de atraso, porque assim, eu entrei num loop infinito de conseguir colocar o Sávio na cadeia de sinal do podcast aqui dentro. Sendo que eu estou aprendendo ainda a lidar com essa história, né? E eu só posso mandar para o Meet, que é onde a gente grava ao vivo, eu só posso mandar um par de microfones, que é eu e Celiane. Aí eu fui colocar o Sávio e baixei 2 softwares de áudio virtual, me enrolei. Aí depois eu queria passar esse telefone para o Sávio, porque é USB, mas ele não tem fone de ouvido. Então, resultado, ele está aqui fora de casa, dentro do carro, e nós aqui dentro. E hoje nós temos a participação especial da nossa querida amiga Larissa Façanha. Bom dia, Larissa. Oi. E o nosso tema hoje é sobre esses atropelos também, né, não, Karine? Você que sugeriu. Explica para nós aí qual é o tema. Você que é a pauteira do grupo. Olá, saudações cordiais, terráqueos, né? Sávio, a gente vai se apresentar e se descrever de novo? Você acha que é pertinente? Uma vez que a gente está trabalhando com vídeo? Vamos combinar assim, então? Vamos nos apresentar e nos descrever novamente por uma questão de continuidade, né? Eu sou Ana Karine Magalhães, né? Sou autista, mãe da Mariana, sou artesã e sou mais um monte de coisa. Daqui a pouco eu vou acrescentar na minha descrição que eu sou quase o pai do Cris. Eu sou uma mulher, acho que sou branca, não tenho muita certeza em relação a isso, mas a minha pele é clara. Eu tenho o cabelo escuro, tá? Uso óculos. Hoje eu estou usando uma camiseta cinza com escrito em vermelho Cosmic. Atrás de mim tem umas estantes com um monte de material de artesanato que a gente grava. Eu gravo aqui onde eu trabalho como artesã. E diz a lenda que eu sou a pessoa que traz tretas para esse podcast, não é verdade? Sou a pessoa que fica semeando pequenas sementes, assim, semeando pequenas sementes, olha só. Enfim, eu sou a pessoa que traz as pequenas sementes de treta para que a gente cuide, elas cresçam e virem árvores de treta neste podcast. E deem frutos de treta, né, para a gente E deem frutos de treta para a gente sair distribuindo para as pessoas. Toma aqui a sua treta, uma treta para chamar de sua. Né? E algumas pessoas me abordaram a respeito do nome do nosso podcast, tá? E eu me lembrei de uma situação que eu passei anteriormente, porque, mas assim, autistei, não é uma coisa pesada, não é uma coisa pejorativa, e o engraçado é que a maioria das pessoas que me abordaram sobre isso foram profissionais e foram pais de autistas, né? De que autistar seria uma coisa pejorativa. E aí eu fiz questão de explicar para as pessoas sobre aquela campanha da Abraça, não sei de que ano foi, né? De que autistar é resistir, de que você poder se dar o luxo de ser quem você é, de se comportar como autista, sendo que você é autista, é uma forma de resistência, e não só uma forma de resistência sociocultural, mas também sensorial. Porque a forma como a gente se comporta, os instintos que as pessoas chamam medicamente de estereotipia, a dificuldade, o comportamento repetitivo, a necessidade de você controlar tudo, é uma forma de você resistir ao ambiente. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu sugeri o nome desse podcast quando a gente começou a pensar no projeto, não é? Para que a gente desse um novo significado para autistar, para ser autista. E principalmente para que esse fosse um veículo de, não só de empoderamento, mas também um lugar acolhedor para a gente poder relaxar de vez em quando e dizer, vixe, autistei, mas não de uma forma ruim, tá? Mas de uma forma em que a gente simplesmente possa ser quem é. E aí eu pensei, eu vou unir o útil ao agradável em relação a isso. A gente vai ter um tema de podcast e a gente vai explicar para as pessoas a importância que é você poder autistar e você receber suporte, você conseguir se posicionar de forma a lidar com as dores e as delícias de precisar autistar. E aí é outro ponto interessante. As pessoas não entendem que a gente precisa. Não é que a gente quer, a gente precisa. É uma adaptação razoável deixar um autista autistar. Mas assim, o tema de hoje, a gente escolheu no meio... a sugestão que você deu foi assim, a dor de autistar, né?
E aí eu que lembrei da delícia, para não ficar assim uma coisa muito a big box of butthurt, né? A gente fazer só uma coisa que fosse mesclada entre o que existe de vantagem evolutiva, de delícia, né, em ser autista, de divertido em ser autista, com o que existe de dificuldade, tanto a dificuldade sensorial como as dificuldades executivas, as quais fizeram com que a gente começasse com uma hora de atraso, né? Eu estou aqui me sentindo completamente... Eu só não estou mais estressado, porque enquanto você estava falando, eu estava respirando aqui devagarzinho para poder me... Foi justamente por isso que eu decidi falar um pouco mais. Centrar. Pois é. E Invejosos dirão que eu sou manipuladora. Não sou. Eu só sou muito boa em oferecer suporte para as pessoas ao meu redor. Então, para mim, comunicar é manipular. Então, tá tudo dentro do mesmo time. Então, vamos lá. Né? Fazer eu queria deixar a Larissa para se apresentar por último, porque ela está chegando assim no susto, então ela vai ter tempo de pensar. Ok para vocês? Perfeito. E aí, vamos passar para o Sávio, que o Sávio está lá no carro. E eu acho que o Sávio precisa autistar um pouquinho para se regular da quebra de expectativa dele também. E aí, depois, Alexandre, Celi, Larissa. Bom, tá bom. Bom, eu sou o Sávio Mota, eu sou servidor público, hoje pela Câmara Municipal de Fortaleza, e hoje eu estou pela Escola do Parlamento. Eu sou um homem mestiço, de pele clara, eu tenho barba e cabelos e bigode castanhos escuros, olhos também. Eu estou vestindo uma blusa de gola olímpica, né, que chama, o careca, verde olímpica. E estou dentro de um carro, né, como já foi dito. Estava com um relógio, mas tirei, porque eu acho que estava refletindo, então pode incomodar algumas pessoas. Sou um homem de 37 anos, autista, pai de uma criança autista de 6 anos. E, então é isso. Acho que em termos de descrição, de apresentação, é basicamente isso. Com relação a me modular, tá tranquilo. Na verdade, eu fugi do furdunço que estava a organização do Alexandre para poder me regular. Então, só de sair, assim, me perdoe, Alexandre, mas você estava muito na sua vibe, na sua onda. Então, para mim, era mais fácil eu sair e deixar as coisas amainarem, que aí agora sim, eu já estou mais tranquilo. Viu? É esse o sentido. Mas aí eu passo para alguém, porque eu acho que ele está... Olha só, eu não posso dizer que essa bagunça que você presenciou é confortável. Algumas bagunças que eu faço são confortáveis. Essa foi muito estressante, eu estou muito ansioso, né? Mas assim, eu achei o fone de ouvido, então eu posso deixar aí no seu espaço, no seu safe space, junto com o microfone, para a sua voz. Isso aí é legal se você quiser. Então, daqui a pouco eu faço isso. Meu nome é Alexandre, eu estou usando uma camisa vermelha, um calção cinza, estou com uma bagunça de fios aqui no meu colo, porque eu estava procurando o fone de ouvido para o Sávio usar. Estou muito frustrado, porque eu queria colocar 3 pessoas aqui, pelo menos, na minha interface de áudio, mas o Meet só aceita uma entrada de áudio. Eu consegui combinar a minha da Celiane e não consegui colocar um terceiro microfone nessa combinação. Aí fiz uma bagunça enorme, estou super frustrado, isso tem tudo a ver com o tema de hoje, porque hoje a gente vai falar nessas dificuldades, né? Dificuldades executivas que eu não estou planejando mostrar aqui ao vivo para vocês, mas que está acontecendo online, digamos assim, ao vivo, precisamente porque eu tentei fazer uma coisa que eu queria, não consegui, e persisti tentando por causa de uma espécie de perfeccionismo quebrado, que não atinge nunca o seu objetivo, porque ele mesmo se sabota, né? Enfim, tá tudo bagunçado aqui, o Sávio tá no carro, né? Ele vai dizer não para eu ir levar o microfone lá, porque ele vai ficar com medo da minha avalanche de ansiedade por causa dessa história, e eu vou ficar aqui fazendo o que a gente está fazendo, falando sobre essas circunstâncias, até eu me regular direito. Sabe o que eu acho mais interessante? É que, à medida que a gente vai falando da questão de evolução, a questão das delícias, a gente também vai mostrando as dores aqui, né? E aí isso condiz muito com a minha fala lá no começo da nossa gravação da semana passada, de que a gente não engana ninguém, tá? Que você entra nesse podcast por sua
conta Eu tento. Sabendo que a gente vai mostrar como é que é a realidade mesmo de você, mesmo quando você tenta fazer uma coisa apresentável, o seu funcionamento neurológico não colabora. Celi, você quer falar agora? Podemos. Meu nome é Celiane, eu sou uma mulher mestiça, de pele clara, parda clara. O que mais? Uso óculos, tenho cabelo castanho escuro, estou usando um vestido preto com uns detalhes vermelhos e isso não sei se é amarelo, marrom, dourado, que negócio é esse, mas enfim, uma cor assim definida nesses tons. E de alça, né? E estou sentada com as pernas cruzadas, que para mim é mais confortável. E é isso. Assim, eu sou funcionária pública, por formação advogada, acupunturista, entre outras coisas, que sempre, e as coisas só aumentam. A gente sempre faz coisas, terminando ou não, mas a gente está sempre fazendo coisas. E quando eu cheguei, para começar, eu sou uma das responsáveis por parte desse atraso, porque na hora que era para eu estar saindo de casa para vir para cá, que eu achei que seria em torno de 9 horas, já era mais de 10. Eu me perdi no tempo fazendo meu café da manhã e outras coisas que eu tinha que resolver para hoje, eu achei que daria tempo resolvê-las antes de vir para cá. E quando eu olhei para o relógio, era mais de 10 horas. Enfim, fui tomar café da manhã e estou aqui, cheguei com quase 1 hora de atraso. E faz parte, porque por mais que a gente se esforce, por mais que aconteça, às vezes acontece coisas que eu brinco que até quando eu me organizo para tudo ser assim, não, dessa vez não, eu acordei 5 horas da manhã, comecei a organizar tudo, 8 horas estava tudo pronto, só que, sei lá, caiu alguma coisa, quebrou, o Uber não funcionou, não interessa, alguma coisa aconteceu, né? Por exemplo, no dia que eu estava, uma das viagens que eu fiz em Brasília, um dia eu estava muito orgulhosa de mim, porque afinal, pela primeira vez, eu ia chegar no aeroporto com tempo folgado, assim, com mais de 1 hora de antecedência, considerando que eu estava em Brasília, o aeroporto do Brasília é enorme, né? Mas pela primeira vez eu vou chegar com calma, vai dar tempo eu sentar, talvez até comer alguma coisa, não sei. Só que na hora de olhar o horário, era uma viagem de Brasília para o Rio, eu olhei o horário errado. O horário que eu marquei para chegar com tanta antecedência era o horário de chegada lá no Rio, não era o horário de partida em Brasília. Eu e Fátima já fizemos isso inúmeras vezes. Né? E resultado, eu cheguei na porta do aeroporto, na porta do embarque lá, né? A 5 minutos de que tinha fechado. E eu perdi o voo. Se eu me antecipo um pouquinho mais, eu tinha entrado. Correndo, bem atrasado, mas tinha entrado. Mas com toda a antecedência que eu estava orgulhosa de ter alcançado, não foi suficiente para chegar. Eu já fiz todo mundo se arrumar para ir para um casamento. E a gente foi lá na porta do buffet, a gente descobriu que o casamento era no dia seguinte. Pessoas adiantadas. Essa parte é maravilhoso. Porque dá uma sensação de desespero. Você quer cavar um buraco bem fundo para se esconder, que diz, porque olha, de novo. Ao longo da semana eu fiquei tão feliz porque consegui resolver o problema da semana passada, né? Que era colocar eu e a Celi ao mesmo tempo no fluxo aí do... Talvez a gente tenha que mudar a forma de transmissão. Se eu estivesse transmitindo pelo OBS, provavelmente estava tudo mais tranquilo, porque eu podia colocar todos os sinais lá no OBS. Só que aqui no Meet eu tenho que escolher uma entrada, né? Porque eu e Celiane estamos no mesmo espaço físico, então tem que ter uma entrada. E aqui tem 4, então eu consegui combinar duas. Tá sendo transmitido, gente, que tem gente dizendo que não está passando nada aqui. Tá ao vivo. Ué, aqui tá como público. Tá como público e tá ao vivo, é só...
É só divulgar o link aí. Desligar o computador. Deixa Tá, eu e fazer agora um para teste. a Larissa. Eu Tá, queria Larissa que a Larissa se agora. apresentasse. Vou tirar o áudio aqui. Certo. Oi, meu nome é Larissa, eu sou. Tenho, não sei, pele clara, eu acho, cabelo castanho escuro, que tá mais ou menos na altura dos meus ombros, olhos castanhos também, e tô usando uma camisa cinza, que tem escrito Shine até, quer dizer, ele. Mas tô usando ela porque atrás de mim tem uma parede branca com alguns detalhes em papel de parede, a minha cama com uma coxa roxa e vários bichos de pelúcia e amigurumis e coisas por aí para esse canto, do canto esquerdo. Sim, eu sou muito ruim em me apresentar. Eu às vezes falo isso quando eu tô muito nervosinha. Mas eu tinha... Ok. Eu tô esse semestre eu decidi fazer uma outra tentativa de conseguir uma graduação superior e estou tentando não... dessa vez estou tentando não entrar em burnout a respeito, mas vamos ver como é que vai. Tá funcionando por enquanto. E estou estudando análise e desenvolvimento de sistemas, que eu gosto, e me lembrou... E eu estou perdendo totalmente o fio do meu pensamento, mas me lembrou a coisa das dores e delícias, uma coisa de delícias. Eu lembrei que eu estava fazendo uma prova que envolvia valores, era de algoritmos, de lógica, e eu lembrando sobre se um valor é verdadeiro ou falso e coisa assim, e tanto de serotonina, de alegria que tinha desenvolvido por eu fazer esse exercício de lógica, eu fiquei fazendo vários outros depois. Eu não lembrava quanto eu gostava disso, até eu começar a fazer de novo. E essas coisinhas, por exemplo, eu vi há meses atrás, a Ana estava ensinando a Mari alguma coisa de matemática, e eu sentia necessidade de fazer o exercício também. Tipo, de escolha 10 somas que dê um número decimal de alguma coisa, eu peguei e fiz. Quando eu saí do Instagram, eu fiz umas também. Eu lembro. E essas coisas, tipo, coisas bem pequenas, às vezes, me deixam, tipo, muito, muito feliz. E eu gosto disso sobre mim, por exemplo. Toda vida que eu vejo um arco-íris, ou uma foto de arco-íris, ou qualquer coisa parecida com arco-íris, tem uma tia minha até, que ficou agora, quando ela posta no Instagram alguma coisa com arco-íris, ela me marca pra eu ver. Aí eu acho legal. E coisas assim, coisinhas pequenas, ou... eu até fiz uma lista de coisas de alegria, porque... sim, repetição, que as pessoas não entendem. Por que você vai ler um livro, ver um filme, uma história que você já viu várias vezes? Às vezes, eu vejo os mesmos 3 minutos de filme várias vezes, porque a parte que eu gostei é aquela parte específica. A alegria de repetição, que você sabe exatamente o que você vai ver, e como vai ver, você sabe todas tudo, arranjo musical, tudo que vai acontecer, e você vê acontecendo, e vai várias vezes. É muito legal. Também acho. E de enfileirar as coisas, por alguma razão. Eu estava ajeitando umas coisas na minha mesa e eu tinha lápis de cor. Aí eu fiquei um tempo me divertindo colocando lápis de cor nas cores apropriadas. Quando eu era pequena, uma das coisas que minha mãe adotou, ela tinha uns conjuntos de perfuminhos pequenos e eu ficava colocando eles pelo número que tinha escrito, pela cor, pelas coisas assim, fazendo isso, várias coisas. Eu sempre gostei de enfileirar, de organizar e de fazer esse tipo de coisa. Mas desculpa entrar agora, Larissa, te interrompendo, eu fico pensando assim, porque eu também gosto, por exemplo, lápis de cor, eu gostava de colocar no espectro cromático, assim, sabe? Sempre fazia isso, entendeu? Que é justamente a ordem de cores do arco-íris, né, que você mencionou. Mas tem situações, e isso dá um prazer, né? Mas também há situações, por exemplo, em que eu estou tentando encontrar um critério perfeito, digamos assim, para organizar, por exemplo, as peças de roupa que eu tinha, certo? E aí a coisa começa a ficar mais complexa, porque não é só um aspecto, né? São vários. Sim. Então vai cor, vai, sei lá, tecido, ocasião de uso, aí você começa a ficar, caramba, eu vou organizar como isso aqui? Entende? E aí fica complicado e as coisas não são organizadas. Porque você não consegue organizar do jeito que você precisa organizar, e as coisas vão empilhando. O meu problema é que eu começo antes de planejar, né?
E aí, ao longo do caminho, eu digo, isso aqui era interessante que fosse por cor. Aí, quando eu começo a organizar por cor, aí vem uma ideia na minha cabeça, cara, podia ser, era por ocasião de vestimenta. Aí eu, no meio do caminho, a roupa já tá toda bagunçada, eu não sei mais como achar. Mas é Aí isso depois aí. você pensa, eu queria comprar um microfone novo. Aí ele larga a roupa lá e vai olhar o microfone novo. Aí Geralmente depois termina, ele perde, a história termina assim, normalmente. depois ele perde o microfone, vai e não sabe, aí desiste, compra um segundo. Depois descobre que o microfone originalmente estava debaixo de um monte de roupa lá dentro do armário dele. Alguma coisa nesse Aí, sentido. cansado dos microfones, ele pega o violão e vai gravar uma música lá em cima na varanda. Eu achei tudo, né, que foi para dar pro Sávio, agora eu me lembrei que ele fugiu da minha casa, ele não só ficou tá no carro ali fora, ele foi para um outro canto para não ter perigo de eu achar ele, sabe? E o que eu acho mais bacana, quando você tem outros amigos que antes seriam taxados como esquisitos, mas na verdade são neurodivergentes como você, é que rola esse tipo de sintonia de você entender, ele não estava bem aqui, ele foi para um espaço seguro e não tem peso. Sem participo de você um achar grupo. que é pessoal, né? Se você achar que ele saiu porque tá com raiva de mim, o meu mundo acabou. Não, ele saiu porque estava incomodado com a minha bagunça e com o meu estresse, né? E tudo bem ele tá incomodado, porque eu estava realmente bagunçado e estressado, entendeu? É natural você ter esse tipo de incômodo e é natural você se afastar. E não existe afetação, assim, Não. Vai ter momentos em que eu também vou estar bagunçado. Eu estive bagunçado 2 vezes recentemente no trabalho, que era o lugar por excelência para eu ser a pessoa mais tranquila do mundo, né? E isso traz um pouco de vergonha, traz um pouco de ansiedade, tudo, mas assim, por exemplo, numa das situações não foi tão confortável, mas em outra, a pessoa me acolheu bem. Então, assim, a gente vai aprendendo também a lidar com isso ao longo da vida. Uma coisa que acho que foi a Larissa que falou já, já que ela estava no processo de aprendizagem, foi da própria graduação, né, Larissa? Você falou. E assim, o que eu percebo é que ao longo da vida, a gente também consegue dar um pouco essas chaves, assim, aquilo que parecia antigamente ser difícil ou até impossível, às vezes, depois de um tempo e dadas as novas circunstâncias, você consegue fazer. Então, assim, só pontuando, isso também é uma maneira de descobrir novos prazeres, novas delícias no nosso existir nesse mundo. É a gente reconfigurar um pouco, né? Se permitir um pouco, flexibilizar um pouco essas dificuldades. Eu achei que eu era completamente... Desculpa. Eu achei que eu era completamente incapaz de fazer qualquer tipo de atividade física que eu conseguisse evoluir nela, ou melhorar a coisa. E ano passado, faz acho que um pouquinho mais de exatamente um ano, eu comecei a fazer pilates. E eu queria ter filmado um tipo antes ou depois, mas porque o progresso que já foi feito nesse ano foi a professora faz questão de mencionar para mim, porque eu disse a ela que eu tenho dificuldade vendo progresso nas coisas que eu faço. Aí, então, ela foi falar, tipo, tem um exercício que eu não fazia absolutamente de jeito nenhum, e agora eu consigo fazer, e tipo, pode ser uma vitória pequena, mas para mim faz uma diferença tão grande, coisas assim, e tá ajudando a minha consciência corporal, porque eu me bato em tudo. Eu estou tentando... E aí ela disse, mas você não faz isso tanto aqui. Não, é porque no Pilates toda a minha atenção está para o que o meu corpo está fazendo e não fazê-lo bater nas coisas. E eu ainda acidentalmente bati minha cabeça levantando de um exercício. Mas é porque o meu problema às vezes é fazer as coisas ao mesmo tempo. Eu ter que andar e chegar a algum lugar e não bater nas coisas ao mesmo tempo é complicado. Ter que... Às vezes, quando eu faço alguma coisa que exige qualquer tipo de coordenação motora, eu me sento para fazer, porque se eu tiver que me preocupar em ficar sentada, em ficar em pé e fazer a coisa, fica mais difícil. Então eu sento para fazer algumas coisas assim. E esse tipo de peso, como o Sábio falou, de uma vergonha, tá ligado o áudio? Tá. Esse tipo dessa vergonha, esse peso que a gente tem, o diagnóstico reduz drasticamente. Porque antes do diagnóstico a gente sente muita vergonha e é um fracasso pessoal. É por isso que eu digo logo para um paciente que eu estou atendendo que eu tenho déficit de atenção.
Porque no começo parece que eu estou só usando uma estratégia para ele se sentir contemplado, assim, para ele achar que não está sozinho. Ou né? uma desculpa para chegar sempre atrasado. É mais para ir, é mais para essa direção, na verdade. É mais para poder ele entender que quando eu cometo um erro, entendeu? Eu não estou fazendo de conta, eu estou me ferrando mesmo, naturalmente, porque eu sou um ser humano como ele. Né? No fundo da alma, a gente quer chegar no horário e a gente se esforça para. Mas... Estou frustradíssimo que ele está começando 11 horas, entendeu? Estou frustradíssimo, eu não posso botar a culpa em ninguém, porque mesmo se a Celiane tivesse chegado 10, eu ficaria 1 hora enrolado nos fios aqui, como vocês viram, né? Na semana passada também começou atrasado. Acho começou que um pouquinho atrasado, é verdade. Só começou na hora certa quando foi eu e outra pessoa, eu e a Karine. Foi o primeiro episódio. Porque aí, enfim, ficou ela e eu e ela, e uma cada um na relação sua casa, em corredor, não cada um na sua casa, não tinha que configurar nada, não tinha que vir aqui, eu não tinha que colocar essa mesa aqui, que normalmente ela não está. Quer dizer, quando eu tenho que ajeitar alguma coisa, normalmente eu vou enfrentar obstáculos executivos, que eu estou executando tarefas e tal. E que o certo, se fôssemos pessoas com as funções executivas adequadas, era a gente fazer testes antes. Começar 1 hora, chegar 1 hora antes. Não só, foi um dia antes, testar tudo. No dia seguinte, chegar 1 hora antes para testar, fazer várias vezes. Vamos fazer isso da próxima vez? Ou então, minha próxima consulta, eu venho para cá, a gente testa tudo. A gente testa todos os equipamentos, passa 1 hora aqui testando as coisas. Essa aqui é a situação. Eu tenho que botar o Sávio na TV. Enfim, não vou explicar de novo, senão minha cabeça explode. Vamos Mas sabe o que eu acho mais interessante disso tudo? Para ter noção de como é que a gente está alinhado mesmo sem ter planejado uma pauta. Porque o Sávio entrou com uma questão, a Larissa complementou, e a Celi já foi exatamente no que eu estava pensando aqui. E ela falou sobre o diagnóstico, mas eu acho que o que faz realmente a diferença é a comunidade. A gente foi se inserindo, se encontrando e moldando uma comunidade que ela é receptiva e ela é empática com as nossas diferenças, com as nossas dificuldades, né? O que antes, na nossa infância, foi taxado de esquisitice, de uma coisa que era feia, que era inadequada, hoje é justamente o que une essa nossa comunidade, que é essa nossa inabilidade em desempenhar esses papéis, essas funções, da forma que as outras pessoas disseram para a gente que a gente tinha que fazer. E é uma felicidade muito grande ter, eu sempre menciono isso, porque eu vejo que outras pessoas que foram diagnosticados em outros ambientes, que têm uma carga, como se fosse uma tragédia muito grande e tal, elas têm um peso por ser autista, e muitas das vezes têm uma dificuldade de assumir, ou tem uma vergonha, tem uma carga. Quando você vem de um ambiente, ou está num ambiente que as pessoas olham isso como uma coisa muito ruim, como uma tragédia na sua vida, elas sofrem muito mais com isso do que as meras dificuldades que a gente tem. E vem uma carga de sofrimento e de julgamento muito maior. E ao mesmo tempo, ter sido diagnosticada na isso, Casa da Esperança pela Fátima, que tem um olhar diferente sobre o autismo, que embora que saiba que não é um conto de fadas, não é nada, mas é só uma condição com as suas dificuldades, com as suas vantagens e tal, e que não é uma tragédia na sua vida. Não é um grande problema, não é sendo, como um grande castigo, não é uma condição, ponto. A ser lida com ela do jeito que se achar que deve e vai. Porque, assim, e nada vai estar 100% resolvido nunca. As pessoas olham para nós às vezes e veem um negócio desse, um estresse desse que a gente termina vivendo por causa dos erros que a gente comete. Alguém falou, algum sábio falou, levantou a mão. É porque eu não estou enxergando nessa distância aqui, é complicado. Mas enfim, eu vejo a mão? Tá ali, Sábio levantou a mão. Daqui a pouco eu te dou a palavra, Sábio. Eu só queria ressaltar que essa história que a Celi mencionou, da reação das pessoas, delas acharem que a gente está muito errado, que a nossa vida não vai dar certo por causa dessa bagunça toda, ela às vezes nos contamina e faz com que a gente comece a pensar em nós mesmos como pessoas que não vão dar certo por causa desses atropelos. Em vez de considerar isso uma circunstância, uma coisa que não é a coisa principal que rege a vida da gente. Né? Não é a principal fonte da nossa autoimagem, os erros que a gente comete. Porque senão seria a gente ficar botando uma lente naquilo que a gente faz de pior, de mais difícil, em vez de focalizar naquilo que a gente faz
de melhor e que as pessoas se agradam e ficam felizes da gente poder oferecer, né? Como profissionais, como pessoas e tudo mais. Pode falar, sabe? É incrível porque a Karine falou que, sabe, a Larissa complementou, a CLV, eu complementei, aí você agora também, aí voltou para a Celiane, você também falou uma coisa que vai batendo o que eu queria dizer. Que é o seguinte, ou seja, né, a confusão dos microfones está completamente superada pela temática, que está rolando muito bem. O que eu ia falar, Alexandre, é o seguinte, que a última fala da Celiane trouxe a questão da naturalidade, da gente lidar com isso com naturalidade, né? Não é nem para a gente valorar no sentido negativo, nem no sentido positivo. Assim, a pessoa é o que é, né? E aí por isso que é a dor e a delícia ser o que é ser o que é. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por um lado, essa questão de, olha, tem coisas que a gente aprende depois de um tempo, mudar o contexto pode trazer uma novidade. Mas, infelizmente, a gente está treinado na nossa sociedade a esperar sempre um princípio da eficiência como uma relação de trabalho, né? Ou de consumo, né? Então, assim, se por um lado a gente não se define pelos nossos erros, como de fato você colocou muito bem, por outro, é um erro esperar que que o autista venha como autista de altas funcionalidades, ou que o autista de altas funcionalidades, tendo esse diagnóstico específico, seja o cara um gênio, ou que ele sempre vai acertar, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, essa cachoeira de expectativas que pode vir a reboque de ressaltar as delícias e os pontos positivos, isso eu acho que a gente precisa ter muito cuidado também, né? Todos aqui, até onde eu consigo enxergar, tem exatamente esse perfil dito de altas, que já é uma coisa superada. Esse nome é do que eu ia falar, esse nome altas funcionalidades eu não gosto desse... é um destroço, né? Sim. Pois é. Eu ia dizer assim, é tabajara no sentido das organizações tabajara, mas em consideração aos povos indígenas não usarei, né? Mas assim, mas das organizações capivara. É tipo isso, organizações capivara. Né? E pobre das capivara, que não tem nada a ver com isso. Mas, vamos nós, continue, Larissa. Mas é isso, até de nível de funcionamento é uma coisa tão complicada. Porque, primeiro, eu não tenho nem super certeza qual é o meu. Eu acho que varia entre 1 e 2, dependendo da quantidade de suporte que eu preciso. Eu já precisei de bem mais ajuda, já precisei de bem menos. Tem coisas que até hoje minha mãe tem que me lembrar de comer. Porque eu lembro, ok, eu estou com fome, eu devia provavelmente comer alguma coisa. Aí eu faço outra coisa. E aí eu vou na cozinha, bebo água e não almoço. Ou faço algumas coisas assim, mas tipo alguma coisa simples. Ou eu ia colocar algumas coisas simples de atividade de vida diária, que às vezes eu preciso de ajuda, de suporte, de uma coisa assim. E tem algumas coisas que eu consigo fazer que eu acho fácil, que muita gente acha difícil. Por exemplo, inglês, o Instagram, eu não sei porque o algoritmo do Instagram fica querendo me dar tanto curso de fique fluente em inglês, e eu tenho vontade de mutar para eu já falo inglês, por favor, pare de me mandar propaganda de curso. Que as pessoas fazem parecer que, tipo, é super difícil aprender inglês, mas faça esse novo curso que aí vai lhe ensinar a como hackear o ensino de língua, alguma coisa assim. E nunca foi uma coisa difícil para mim. E já tem muitas coisas que são muito difíceis para mim, que as pessoas fazem sem pensar, sem nem precisar ser ensinadas as coisas. Então é diferente você ver onde é que vai essa comparação de... E também o pior, quando você é considerado inteligente, acham que você deve ser capaz de fazer todo tipo de coisa. Se você não faz, é porque você claramente não está tentando. Você é acomodado, ou preguiçoso. Ou... Aí vem o lance de dizer assim, não, mas é só isso. É só você fazer assim. Eu digo, é só para você. Para mim, o processo de decidir por onde eu vou começar a lavar a louça é um desgaste mental muito maior do que fazer coisas muito complicadas. Estudar francês junto com inglês e mandarim. Eu estudava mandarim e francês para poder melhorar. Poder melhorar o português. Era uma bagunça. Eu estudando línguas são o próprio caos. Entendeu? Porque eu estudo uma no dia. Eu geralmente estudo 2 ou 3 ao mesmo tempo, então eu estudo uma em podcasts da outra. É um negócio. E é super de boa e eu consigo entender e vai. Né? E aí eu consigo aprender as duas ao mesmo tempo, né? Mas
lavar a louça é extremamente complicado. Decidir por onde se começa e como é que se faz isso, e como se mantém, principalmente, é muito complicado. E o sensorial é muito, para mim, pelo menos, é muito complicado também. Eu detesto pegar em qualquer coisa molhada. Duas. Não, é pior porque... E qualquer coisa com óleo também. E o óleo, para mim, é mais complicado do que o molhado. Pois é. Da coisa gordurosa, por isso que a minha comida geralmente quase não vai óleo. Vai pouco ou nenhuma gordura, porque é para eu não ter muita essa experiência de lavar coisas gordurosas. Um dos motivos pelos quais as pessoas podem passar por esse canal e pensar assim, olha, mas que bando de gente autoindulgente, né, que arrumou uma desculpa para ser tudo... Para ser preguiçosa. Para ser preguiçoso, para ser desorganizado, né? para não fazer esforço. Fresco, muito. Né? Gente fresco e tal, né? É importante a gente ver que essa noção, ela vem exatamente dessa coisa que o Sávio mencionou, dessa necessidade da sociedade capitalista de instrumentalizar os nossos corpos como fonte de produção, como a gente está tendo sempre que entregar algo na hora certa, no dia certo. Né, o valor das pessoas é definido pelo que elas podem dar à sociedade, o que elas podem produzir, em vez de ser uma coisa intrínseca, porque nós somos humanos e nós temos valor. E aí, quando você consegue acrescentar... E mais do que isso. Isso soa muito familiar, né? Porque produzir. É a expectativa, sobre a expectativa que você... a expectativa daquilo que você produza. É uma expectativa que alguém cria, né? Que você deve produzir. E é que aí define quanto você vale para aquela sociedade. Se você atende a expectativa, o próximo, se você supera... Né? Mas, eu estava me lembrando... Eu estava conversando com minha avó semana passada, né? Não, porque tinha uma menina autista, eu fui no aniversário, tinha uma menina lá que estava dando trabalho, e os pais querendo bater foto, e ela não queria bater foto, e quando parava ela num canto para bater a foto, ela fazia careta, ela olhava para o lado, e os pais tentando, e tal. Aí eu... De quem era o aniversário? É dela. Eu digo, quem é que disse? Quem foi que disse que ela queria bater foto se ela não quisesse? O aniversário é dela. Ela tem o direito de não querer. Se eu não quiser bater foto, eu posso não bater foto. Eu me escondo, às vezes eu não gosto muito de foto, de fato, né? Mas eu me escondo, eu dou um jeito, eu fico só a cabeça lá, ou às vezes, porque eu sou uma pessoa adulta, ainda tenho condições de gerenciar e negociar comigo mesmo até onde eu posso aparecer e tal, mesmo sem gostar. As crianças não podem. Crianças não têm nem maturidade para isso, e os adultos têm que entender se ela não quer, e você obrigá-la a fazer o que não quer é uma violência, por mais que... Aí como é que você vai ensinar a criança a lidar e a reagir com abuso se os próprios cuidadores, né, muitas das vezes cometem esses pequenos abusos de forçar a coisa absolutamente desnecessária, porque bater uma foto no aniversário não é uma coisa extremamente necessária, é uma expectativa dos pais. E que tipo de expectativa a gente, como adulto, ou eu não sou mãe, mas que a gente cria para os outros atenderem? Então, eu estava me lembrando de uma sociedade do século passado, né, que se destaca muito nos livros de história, tinha exatamente essa filosofia, quanto o indivíduo vale e quanto o Estado está disposto a investir nele. Né? E, na maioria das vezes, pessoas com deficiência, a resposta era zero, o Estado não investia zero, ou seja, simplesmente matava essa pessoa, e esse período histórico é o nazismo, né? Essa sociedade da década de 30, e a Itália... Isso é ativamente, viu, Alexandre? Isso é matar ativamente, é falar assim, vamos agora, é agora, porque na sociedade capitalista, só vai ficando com subemprego, vai se virando. Sim. Até... É morte lenta, né? É uma morte mais lenta. Do abandono. Só não é tão sistemático e industrial quanto o nazismo, mas, enfim, isso acontece, exatamente isso. O capitalismo ainda é uma máquina de moer gente, né? O capitalismo ainda é uma máquina de moer gente. É por isso que eu me recuso a fazer uma pauta para esse podcast, porque eu acho muito divertida a forma como a gente vai alquistando assim, sério. E um puxa o outro. Eu fico quieta aqui olhando, e um puxa o outro. E no final de cada fala dava para sair facilmente. Todo mundo cai, um puxa o outro e todo mundo cai. Todo mundo cai. Quando eu vou falar, eu acho engraçado, a primeira vez que eu dei aula sobre deficiência, sobre história de deficiência para um grupo de pessoas que trabalham com turismo, né? Achei muito interessante uma fala que eles disseram, que foi: eu nunca pensei que pessoas com deficiência quisessem viajar e gastassem dinheiro viajando.
E aí eu achei muito interessante essa questão do abandono sistemático que acaba resultando em morte. A gente costuma muito associar realmente ao nazismo, mas quando a gente vai olhar a forma como pessoas com deficiência são tratadas hoje, ainda tem essa coisificação, essa desumanização. E quando você vem a público falar, né, aí voltando na questão de que esse pessoal é muito condescendente consigo mesmo, a sensação é que a sociedade quer que você ainda aparente aquele modelo de virilidade que a gente tinha na idade antiga, de que você esconde as suas fraquezas o máximo possível, não é? Você bloqueia e você tem que se mostrar competente. E isso me adoeceu durante muito tempo. Para eu reconhecer que eu realmente tinha problemas sérios de autossuficiência e de saúde mental, foi muito complicado. Outro dia a gente estava conversando, eu falei, gente, resolvam isso aí. A expectativa termina sendo, Karine, a mesma da sociedade patriarcal original, em que as mulheres começaram a ganhar espaço, e aí, vocês querem espaço? Pois então vocês têm que ser como homens, para poder ganhar esse espaço. Nesse sentido de você esconder suas fraquezas, colocar o couro na linha, né, apanhar, por assim dizer, o suficiente para ser considerado tão boa quanto um homem, vamos dizer assim. Pois é, e está errado do ponto de vista dos valores, tanto para os homens quanto para as mulheres. E só pontuar, Alexandre, importante, que eu acho que as mulheres que podem falar melhor sobre isso, mas justamente... Eita, seu papo foi multado pelo detector de palestrinha, sabe? Seu microfone está... Pronto, agora acho que eu voltei. É porque me ligaram aqui, aí cortou. Desculpa, gente. Mas uma das coisas que... Tem o modo não perturbe, você já viu, sabe? Bota no modo não perturbe. Você tá mudo ainda. Você tá mudo de novo, Sávio? Sim. É que ele deve estar atendendo para a pessoa dizer que ela não ligue agora. Que a pessoa deve estar insistindo na ligação. Uma das coisas é que as mulheres... vocês querem trabalhar, querem ser defensivos? Sim, vocês podem fazer isso, mas vocês também têm que fazer todas as outras coisas que são esperadas de vocês. Em uma casa em que os dois pais... Em que um homem e a mulher trabalham, e seja num casal assim, a mulher ainda é esperada que ela organize tudo da casa. Tem a carga Se o homem mental. faz qualquer coisa para ajudar, já é considerado uma grande coisa, tipo... Não, já é considerado uma ajuda, não é? Não é obrigação. Você olha numa casa, você não está ajudando, você está fazendo sua parte. Isso. Não ajuda. Eu detesto, não, mas o pai ajuda. Pai tem obrigação, ajuda, que é ajudar. Fora. Não, mas meu marido ajuda muito em casa. Não, a casa é dele também, ele faz a parte do trabalho dele. Senão, ele não está fazendo e você está sobrecarregada. E, às vezes, a carga mental, né, de orientar para alguém que não quer fazer ou que não está disposto a aprender ou a atuar naquele movimento é maior do que fazer. Às vezes, a carga não é nem do fazer, mas do administrar ou de ficar mandando. Mas você não disse que era para eu fazer isso? Eu não precisava mandar. Né, tem processos educativos que estão falhando aí, né? E eu me lembrando aí essa coisa do ser como homem, né? O modelo de virilidade. E eu me masculinizei muito ao longo da vida, até um certo momento que eu percebi isso e fui estudar e analisar isso e ir desconstruindo até certo ponto, né? Porque o modelo ser mulher não era legal, por N motivos, né? Por vários motivos, o masculino era a representação de força, a mulher geralmente é quem aguentava abuso, então eu não queria estar nesse lugar. E um dos maiores elogios que eu ouvia na minha infância era que eu era mais macho que meus irmãos, que eu era mais macho do que meus primos, que eu era mais macho do que... Porque eu conseguia performar mais isso do que eles. E no final das contas, era a estratégia de estar sobrevivendo num ambiente um tanto inóspito e violento, né? Vamos dizer assim, uma estratégia de sobrevivência para ganhar voz, espaço e força, né? E isso cansa, porque você ser forte o tempo inteiro cansa, né? Forçar é muito complicado. E aí onde essa história termina sendo tóxica para homens e mulheres, né? E quando isso se aplica a nós somos um caso à parte, nós somos pessoas com deficiência, né? E aí, como eu não sei se foi Larissa ou se foi... foi Karine, que falou assim,
Eu não imaginava que pessoas com deficiência pudessem querer viajar, né? Isso aí corresponde a você dizer assim, eu não imaginava que pessoas com deficiência fossem pessoas. Eu pensei que era só o lugar de ser coitadinho, o lugar de receber compaixão. Tem uma coisa horrível que uma autista que eu sigo no Instagram falando de que ela tá recebendo ataques na rede de pessoas que acham absurdo ela ser autista e ser mãe também, porque... Sim. E eu achei isso... Eu nem comentei nada do lugar, porque eu não consigo... Eu ainda não consigo descrever aí. Mas é muito... Por um viés eugenista? Eugenista mesmo, claramente. Mas isso acontece muito em vários países, várias coisas assim. Pais com filhos, pessoas com deficiência com filhos, às vezes têm os filhos tirados deles. Imagina deixar a distância de adotar, são considerados totalmente incapazes de adotar crianças. Às vezes tiram as crianças que ele tem biologicamente porque acha que você não tem a capacidade de cuidar e quem tem a capacidade de cuidar de uma criança é absolutamente uma coisa de caso por caso, de cada pessoa específica. Não tem nenhuma única coisa sobre você que diz que você vai ser competente nisso, não. Não que eu tenha nenhuma experiência nisso, mas na minha opinião, tipo, muitas coisas que a sociedade quer padronizar completamente é uma coisa de caso para caso. Por exemplo, como é que eu ofereço apoio para autista? Depende do autista. Tem que ver especificamente a pessoa para ver o que ela precisa, porque até nós somos... Eu já vi uma mãe com todas as características de autismo, com filhos autistas, mas ela nunca buscou diagnóstico para ela, porque ela tem medo de perder a guarda dos filhos, de ser considerada incapaz por ser autista. E também veja o que implica uma pessoa fazer um comentário desses, né? Você não devia ter sido mãe porque você passou o autismo adiante e isso é uma desgraça. Esse comentário implica assim, sua criança não devia ter nascido. E você também não. É equivalente. Né? Você devia deixar aquele momento, né? Você devia fez aquelas falas polêmicas dele. Nós estamos falando todos ao mesmo tempo. Só para concluir. Você não devia existir mais e a sua criança não deveria ter nascido. São duas coisas que, se você disser diretamente, são duas coisas horríveis, né, de se dizer. Mas se você dizer isso nas entrelinhas de um comentário desse, parece que as pessoas perderam a noção do que implica aquilo que elas estão dizendo. Mas se for piada, como diria a Karine... E aí a gente entende que tipo de pessoas mataram crianças autistas, pessoas como nós, pessoas... Né? Que tipo de pessoas mataram crianças autistas lá, ou que tipo de pais levaram seus filhos para o Han Asperger lá e encaminhar para as câmaras de gás. Larissa. Sim, é exatamente isso. Tem uma coisa, e a gente viu durante o Covid mais descaradamente, as pessoas acham que elas têm direito de decidir quanto uma vida vale, que tipo de vidas valem ser vividas. Você viu isso quando teve, e isso é horrível, porque no momento que você chega e coloca um limite, não, essas pessoas não merecem ver, ou a vida delas é tão insuportável que os recursos que a gente precisa para manter elas vivas não vale a pena, aí você começa uma distopia, e horrores, e é coisa de terror mesmo. E o que você está falando sobre a pessoa não poder ser mãe se ela é autista, se ela tem alguma outra deficiência, pessoas com deficiência estão longe de ser as únicas pessoas que foram consideradas que não deviam ter mais delas. Muitas pessoas foram esterilizadas por governos em épocas diferentes, porque isso é um... Sim, pois é. Desculpas diferentes. Pois é. Tem países da Europa, o próprio, acho que, se eu não me engano, no Canadá também, que esterilizaram em massa mulheres nativas, meninas de determinada população, porque eles não queriam ter essa miscigenação. Então, assim... Que pegaram os filhos dos outros, falando isso de pessoas que são consideradas muitos no Canadá, nos Estados Unidos, em vários lugares, eles pegaram as crianças indígenas e tiraram elas dos pais. O slogan era Kill the Indian, Save the Child. Mate o índio, salve a criança. Ai, meu Deus, você ainda tinha slogan, cara, que loucura. Sim, não sei se era um slogan específico, mas era meninas, e assim como meninas de comunidades nativas, tanto ali no norte da Europa,
né, também teve situações parecidas de que meninas foram esterilizadas ou colocaram DIU em meninas de, sei lá, 13, 14 anos, e aí elas foram saber que tinham DIU quando tentaram engravidar, e não disseram nem para elas nem para as famílias. E tem era tipo assim, tinha uma curva de natalidade crescente, em poucos anos essa curva ela desceu drasticamente, quase zerou. E aí eles foram pesquisar, porque tem pessoas que não tiveram netos. Porque não só uma geração, algumas gerações foram esterilizadas, foram colocados DIU à força, sem elas saberem. Procedimentos de extinção sistemática, né? Sim. Eu acho que Karine levantou a mão. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu no Canadá, nos Estados Unidos. Eu estou enxergando de longe, mas eu acho que foi Karine que levantou a mão. Karine. Primeiro foi a Karine. Deixa o Fábio falar. Deixa o Fábio falar e aí eu falo depois dele. Não, Karine, o que eu ia falar, na verdade, eram duas coisas, mas o que eu lembrei agora só, que naquela hora que eu caí, né, é que é o seguinte, estava falando das mulheres que precisaram se masculinizar para serem aceitas como seres de direito e tudo, e a gente sabe que isso é... Mas, assim, teve também uma contrapartida, viu, Alexandre? Nós, homens, eu queria falar até, justamente, vamos passar a palavra às mulheres, mas eu queria pontuar isso, que nós, homens, quando as mulheres se masculinizaram, nós nos sentimos fragilizados, vulneráveis, e isso criou, assim, por um lado, talvez, uma tomada de consciência de parte dos homens, mas eu acho que a maior parte não, a maior parte foi pela linha do ressentimento, e isso tem até um viés político, que a gente sabe muito bem qual é, né, do homem fragilizado que se torna agora o machão, o cara bom, que monta um dinossauro, um velociraptor e sai correndo por aí, esse tipo de coisa. Então, assim, obviamente, na sociedade como um todo. Agora, nos autistas, então, eu acho que tem ainda mais algumas notas, né, para a gente considerar, porque eu acho que a questão, e aí a doutora Fátima falaria isso muito melhor do que eu, a questão do gênero, ela também não só está no espectro, como ela também é espectral, né? Ela também tem uma característica que varia muito e a gente é interditado na nossa sociedade pela normatização, pela padronização, né? Teve até, e eu já vou encerrando aqui, teve o caso do recente, uma maquiadora conhecida, famosa, né? Que é esqueci o nome dela, um nomezinho italiano no final, mas enfim, que ela se descobriu intersexo. E quer dizer, aí ainda tem gente que não entende o que é isso, né? Sendo que é uma condição natural, né? E a variabilidade natural que existe para todos os traços, basicamente, isso confunde muitas pessoas, né? Enquanto a gente naturaliza outras coisas que não são naturais, são históricas, são sociais e culturais. Então, assim, a gente consegue puxar daí muita coisa, né? Enfim, é só essa linha que eu ia falar. Mas a ideia de padronizar, esse é o jeito que as pessoas têm que ser. Qualquer pessoa que não se encaixe nisso, errado, tem que ser ou corrigido ou destruído. Um exemplo super nada, tipo, as pessoas apanhavam se tentavam escrever com a mão esquerda, porque era considerado maligno isso. E tem pessoas que são mais predispostos a conseguir fazer até a mão dominante a mão esquerda. E várias outras coisas, de vários outros tipos. São peças fora do padrão, são peças com defeito. Não servem para engrenagem. Aí ou você martela elas até elas ficarem no jeito que elas encaixem, ou então você joga elas fora. Sim, aquela cultura muito isso. Karine. Eu? Tá? Eu tava me divertindo. Eu tava me divertindo com os padrões aqui. E você sabe o que eu achei mais interessante nesse episódio, né? Fingindo que eu sou uma pessoa que tem foco, é que a gente conseguiu mostrar de uma forma muito prática quais são as dores e as delícias de ser cada um de nós, né? A gente começou bem desorganizado, porque a gente teve um problema de funções executivas, a gente está num projeto novo, e nós não somos bons em fazer coisas novas, nenhum de nós né? E aí a gente foi regulando e foi organizando uns aos outros e acabou falando sobre comunidade, acabou falando sobre padrões. E eu queria fazer uma pergunta que eu tenho um certo receio até de ter um gatilho, tá bom? Mas eu queria muito conduzir para isso, porque eu queria falar um pouco sobre dores, porque eu acho que a gente conseguiu mostrar dores e delícias de uma forma muito
muito representativa. Eu queria falar sobre solidão, tá? A gente falou sobre comunidade, eu queria falar sobre solidão. E eu queria, inclusive, o Alexandre mencionou a questão da evolução, e eu gosto muito de um texto que o Alexandre tem, que ele fala sobre que o autismo sempre esteve lá, né? E tem aquela história dos homens da caverna. Eu gosto Eu dessa queria história muito que também. ele finalizasse com isso, mas depois, tá? E fizesse uma referência a essa questão da importância da comunidade, a importância e a dificuldade de você ser diferente, de você ser um ponto fora da curva, de você crescer longe dessa comunidade e você se sentir sozinho. Porque as pessoas têm um estereótipo do autista, né? De que o autista ele não gosta de abraçar, ele não gosta de conversar, ele não gosta de interagir com pessoas. E eu associo muito isso a você crescer fora de uma comunidade que entenda as suas dificuldades e as suas particularidades, os seus pontos fortes. Eu não me dei conta de que eu me sentia solitária e eu aceitava relações abusivas na minha adolescência e em parte da minha juventude, por eu ser como eu sou, por eu ser diferente. Eu sentia essa necessidade de ter essa couraça, de ter essa armadura que a gente mencionou, de não mostrar o quanto eu não sabia estar entre aquelas pessoas. Então, eu me alternei muito entre solitude e solidão. E nos momentos de solidão, eu aceitava muito relações de amizade e relações afetivas abusivas. E eu queria saber se vocês têm essa percepção também, de que, assim, em alguns momentos vocês queriam se isolar, mas quando vocês queriam contato com outras pessoas, né, quando vocês queriam se sentir parte de uma comunidade, sentia essa solidão. Sempre. Você se sentir sozinho, você se sentir, de certa forma, abandonado, porque as pessoas ao seu redor estavam muito ocupadas em apontar o que você não sabia fazer e não em acolher você do que você sabia. Eu tenho em algum lugar, uma lista de citações de literatura, mídia em geral, sobre esse sentimento de você estar em um lugar e você se sentir, como a gente fala, como você fala, de se sentir um alienígena, se sentir totalmente como fosse uma coisa diferente. Pois é, sozinha na multidão. E eu tenho algumas coisas sobre isso, e me lembrou também, falando, que eu esqueci de falar antes, que a Ana falou sobre, e pessoas com deficiência querem viajar, aí me lembrou que eu não posso sair para cá, decidir sair no supermercado sem pensar, ok, eu vou ter que descer, eu vou ter que ir no supermercado, como o supermercado vai ser? O que é que eu vou fazer quando estiver lá? E como as pessoas com deficiência vão no supermercado? Pois é, tipo, essas coisas de tipo, a ideia de que, para mim, qualquer coisa que eu faça que envolva sair da minha casa, ou interagir de qualquer jeito com alguns, tipo, falar aqui com vocês no podcast, atender o interfone, qualquer coisa assim, é uma coisa que eu preciso pensar, eu preciso planejar, eu preciso ativamente fazer, e, tipo, muita gente não entende isso, aí não... E a ideia de que aí eu tenho que fazer um balanceamento de... A energia que eu vou gastar para fazer isso, vale a pena o resultado de fazer isso? Então, muitas vezes, eu penso, eu consigo ficar nesse lugar? Eu vou conseguir ficar nesse lugar? Vai ser ruim? Eu vou ter que sair antes e vai incomodar? Então, tem toda uma coisa, uma lista de questionamentos que eu faço antes de sair de casa. E aí, para uma viagem, isso ainda mais. E aí você fica pensando nas limitações em geral, no meu caso, muito sensoriais, porque tem muitos lugares que eu não consigo ficar. E se eu me obrigar a ficar, eu vou passar mal por um bom tempo. Tipo, eu só vou aguentar um tempo e passar mal por um bom tempo, porque... E as pessoas... Quando você tá sensível a uma coisa no ambiente que ninguém mais parece estar achando ruim, você fica achando que você tá enlouquecendo, que eu seriamente considerei durante um ponto de que tem alguma coisa errada comigo, ou, tipo, ou eu sou sensível demais, ou eu estava enlouquecendo, e, na verdade... Eu sou mais sensível que as outras pessoas, sensorialmente até em outros jeitos também, mas isso não quer dizer que tem alguma coisa errada comigo, é só uma diferença. E a ideia de que, aí acrescente todas as coisas sensoriais e as coisas do ambiente, acrescente pessoas, que são a coisa mais imprevisível, porque você não tem como saber como as pessoas, não importa quantos scripts você escrever na sua cabeça, ou quanto você tentar se preparar, você não tem como saber como as pessoas vão reagir. Aí eu notei na minha adolescência, e na minha vida adulta, a maior parte da vida, de eu indo me isolando cada vez mais, porque era mais seguro. E a coisa importante era me manter segura. Então, eu fiquei teve muitas coisas que eu não fiz, eu nem considerei, porque
até particularmente antes do diagnóstico, porque eu não ia conseguir explicar por que eu não podia fazer e ficar tanto tempo quanto todo mundo. Eu não sei se eu estou fazendo assim. Ai, não, por que eu tenho que falar isso todas as vezes? Mas é importante, e assim, eu sinto algo muito parecido em alguns momentos, e às vezes a coisa não é só escolher sair para coisas aleatórias, não. Às vezes é escolher ir no supermercado, como você falou, ir para terapia. Eu estou fazendo hidroterapia. E aí, o horário mais adequado para mim era pela manhã. E um pessoal que vai pela manhã fala muito alto, é um pessoal que já chega gritando. E a clínica, ela escolheu manter essa abordagem de ser um lugar, de certa forma, de socialização para algumas pessoas idosas que vão fazer hidroterapia e tal. Então, parte desse interagir socialmente, para algumas pessoas que vão, é importante, só que elas chegam falando alto, gritando, e tem um tom de voz, timbre, às vezes, agressivo e alto e tal. E eu expliquei, né, mais de uma vez, que eu tenho sobrecarga sensorial, que mesmo eu de abafador não dava para ficar. E algumas chegavam e ainda botavam música. E aí, não precisa muita coisa. 6 pessoas dentro de uma piscina falando, mais uma música, e algumas falando muito alto. E aí, quando uma está falando alto, a outra sobe o tom para ser ouvida também, né? Mesmo quem falava normalmente baixo, para poder ser ouvida, quando alguém está falando muito alto, as pessoas sobem o tom. Daqui a pouco você tinha 5 pessoas falando quase que ao mesmo tempo, muito alto. É desesperador. Né? E eu deixei de fazer pela manhã, que era o horário mais conveniente, que não impactava o meu horário de trabalho, que eu conseguia encaixar no projeto de rotina que eu tenho, né? E eu mudei, eu estou saindo do expediente no meio da tarde, volto, vou e volto, felizmente é perto de onde eu trabalho, a clínica, e eu estou indo 3 horas da tarde porque sensorialmente é mais suportável. A ideia de você ter que pensar se alguma coisa e aí, suportável. Aí eu tenho que dizer para o meu chefe, não faça reuniões às 3 da tarde, a cara linda da pessoa, não, dizer para a minha equipe, olha, eu não poderei participar de reuniões esses dias às 3 da tarde, porque eu estarei na fisioterapia, na hidroterapia, né? E isso tu consegue fazer, né, Soliane, porque tu é servidora pública, assim, eu sou servidora, né? pública, e onde eu trabalho eu tenho um horário flexível, então eu posso sair e voltar. E continuar o meu expediente, né? É uma das razões que eu me pergunto assim, mas por que você não faz outro concurso melhor do que esse? Dificilmente outros lugares, mesmo em alguns órgãos públicos eu não teria flexibilidade de horário para no dia que eu não estou bem, chegar às 10 da manhã, né? Ou como aconteceu ontem, sair quase 8 horas da noite, porque eu fui para fisioterapia. E aí, esse processo de sair e voltar, eu perdi quase 1h30, que eu tive que acrescentar no final do meu expediente. Larissa. Sim, porque eu ia dar um exemplo de coisa. Quando eu estava falando da outra vez, eu até me mexi assim, porque eu senti uma dor enorme na minha perna e eu não sabia como parar para lidar com isso. Eu acho que eu puxei um músculo, alguma coisa assim, de mau jeito. E aí eu tentava continuar falando e focar em não mexer a perna para não doer e fazer as outras coisas. E aí eu me desorganizei todinho. E pode ser uma coisa assim em qualquer momento. Às vezes, se eu estiver fora, se encostar alguma coisa em mim, se eu ouvir um barulho, eu literalmente pulo com barulhos. E as coisas coisas totalmente desorganizam você fácil. E pode não ter dado para ver, mas eu estava entrando em pânico. E uma das coisas que eu já vi em alguns lugares de foto ou coisas assim, é que às vezes você não tem como saber necessariamente o que está acontecendo com outra pessoa. E aí, às vezes, parece que vem uma crise do nada, quando na verdade a pessoa estava enchendo até transbordar e você não viu, porque nós somos, pelo menos eu me senti durante a vida, programada a esconder desconforto e o meu desconforto máximo possível, porque era um problema meu e eu não deveria atrapalhar as pessoas com isso. E é uma coisa, eu acho que... Eu sou muito fresca, a frescura é um problema meu, não é um problema dos outros, eles não têm que saber que isso está doendo em mim. E depois a pessoa diz assim, Larissa, mas você nem parecia estar assim tão sofrendo tanto. E se você soubesse o que me custou não parecer estar sofrendo tanto. Ela é tão bonitinha, tão inteligente, mas é meio esquisita, né? Isso depois de eu ter explicado e ter falado exaustivamente sobre autismo.
e as questões sensoriais, e como é o processamento sensorial, e a quantidade de informação que a maioria das pessoas faz no automático, para mim é o tempo todo, é o ônibus que está passando na avenida, é não sei o quê, é tudo ao mesmo tempo, e as pessoas ali, e mais a música, e mais a água, e mais, é tudo. Não dá para separar, dizer assim, não vou prestar atenção só nisso aqui, não tem como. A parte aí, da pessoal, dor, realmente... Aí eu falei da história de lavar as panelas, aí alguém disse assim, aqui nos comentários, né? Não, mas é só começar Estou me sentindo uma péssima host, não. eu estou ignorando os comentários. Não, eu dei uma olhada Eu nem agora, sabia que tinha coisa. no YouTube tem. Né? Eu olhei agora, aí alguém disse assim, não, você começa por... Não é assim. Não funciona. É assim, não, vou começar por aqui. Não, porque aí na hora que eu digo, vou começar por aqui, aí vem uns, não, mas não sei o quê, e não sei o quê. Aí não, mas a panela que tem é uma frigideira, que basicamente eu uso só uma frigideira pequena para fazer tudo, né? Porque justamente para diminuir as panelas que eu tenho que lavar. Então, vai lá. E essa ideia, as pessoas fazem com a melhor das intenções, eu juro. Mas quando a gente fala de uma dificuldade, a pessoa diz, é só fazer isso, eu gostaria que as pessoas... Nós que se fosse só isso, a gente já teria feito. Provavelmente já ouvimos essa sugestão. A coisa pior para alguém com disfunção executiva é só faça uma coisa. Só faça, é só começar. Mas porque dá a impressão... Igual seletividade alimentar. Cara, eu tenho 38 anos. Minha tia me conhece desde criança, desde que eu nasci. Né? E eu tenho seletividade alimentar, tem coisas que eu não suporto. O cheiro, que eu não consigo, desde criança. Aí a pessoa diz, não, mas se você provar esse carneiro, não sei o quê, e é um carneiro assim, assado, e ele é bem novinho, aí eu comecei a ficar com pena, ele é bem novinho, ele foi castrado não sei com que idade, e não sei, eu comecei a empatizar com o carneiro. Eu digo, por quê? Assim, o fato dela falar de um carneiro, para mim, eu já fico imaginando que o carneiro teria uma vida a viver. Eu não sou vegetariana nem vegana, mas eu tenho uma simpatia com os bichinhos, né? E aí, quando a pessoa começa a entrar em detalhes sobre a vida e o processo do que aconteceu com o animal, que eu já não comeria de qualquer forma, porque eu não suporto aquele cheiro, né? Eu começo a ficar com pena, poxa, não deixar nem o bichinho viver, e ele já... e é novo. Ai, não, eu digo, e como se eu não tivesse tentado pelo menos chegar perto dessas porcaria, né? Pois é, dá uma raiva porque a pessoa pressupõe... Ela pressupõe que eu nunca quis provar carneiro. Não, porque simplesmente... pressupõe que você é estúpida, porque assim, é tão óbvio como é que você não viu, né? Isso, na verdade, não é óbvio. Todas as questões que você está considerando óbvias, eu já passei por elas 1000 vezes, e elas não me servem, elas não são aplicáveis a mim. E as pessoas tendem a esquecer, né? Porque todas elas têm essa fantasia de saber exatamente o que está se passando na cabeça do outro por causa das expressões faciais ou físicas. E né? Eu costumo dizer que a vida do outro é muito fácil de resolver. Mas é só uma fantasia. Ninguém está dentro da pele do outro. Só pessoas que são mais, vamos dizer assim, fazem mais automaticamente essa história da empatia, conseguem viver situações semelhantes às daquelas pessoas. Por isso que a gente tem neurotribos, né? Essa história, por exemplo, Não, peraí, calma. Deixa eu só terminar esse... Não, peraí. Deixa eu terminar essa... Aí eu queria que você contasse essa história e a gente finalizar. Não, mas em 1 minuto, eu só finalizar esse meu pensamento. Né? Essa história... vou te deixar autistar. Essa história da neurotribo, ela é importante porque é como se fosse, vamos dizer assim, grupos de pessoas que empatizam. Né? A ideia do Simon Baron-Cohen de que pessoas autistas teriam só um problema de teoria da mente e dificuldade de saber o que se passa dentro dos outros, né, ela é falha precisamente porque uma pessoa autista está numa posição muito boa para entender o que se passa em outra pessoa autista. Da mesma maneira que uma pessoa neurotípica não tem a menor condição de adivinhar o que está passando dentro de uma pessoa autista, muitas vezes. Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Né? É mais próximo a alguém que tem déficit de atenção ou autismo também, porque vive problemas semelhantes. Né? Então, a empatia ela é regulada por isso. Né? E você fazer parte de uma tribo significa eu te reconheço, você me reconhece. E é bom que a gente saiba, porque aí o Sávio pode sair fugido daqui de casa sem isso ser interpretado como um problema pessoal ou uma ofensa né? Ou desfeita muito grande. Ou ele dizer que eu sou muito bagunceiro e eu não ficar com raiva. Né? Quer dizer, esse tipo de coisa ela só acontece porque a gente sabe que o outro pode se desorganizar e desorganizar a gente. E a gente sabe que tem o direito de não ser desorganizado por ninguém.
É Pelo menos natural. de buscar isso. espaço para se reorganizar, E né? de buscar espaço, para não pirar, né? Perfeito. Vai lá, Karine. Eu foi só uma esticada aqui de. Cadê a Karine? A Karine tentou me Eu acho que regular. Eu não deixei. Ó, É isso Mas que eu fala, acho Sávio. divertido nesse Fala, podcast. É Sávio. isso que eu acho A divertido gente nesse cortou tantas conteúdo. vezes. Mas eu queria ouvir o Flávio Cê- sobre cê a tá- questão das cê- dores. Você Agora tá não, sem, Frida. você tá sem A câmera. Frida também quer participar. bom, então vou eu. Com relação às dores, tem algumas coisas, tá, Karine, que eu ia sugerir. Eu sei que a gente está no final, né? A gente já deveria, na verdade, ter encerrado, passamos do nosso horário. Mas, assim, é muito bom, né? A gente está conversando sobre isso, então é uma delícia, uma parte da delícia é poder compartilhar isso. Eu ia até sugerir, mas aí fica para uma outra, que a gente possa encerrar dando dicas culturais aí, sei lá. Quando você falou aqui, eu pensei, por exemplo, no filme, né, Escolha de Sofia, e tem tantos outros que a gente pode, né, ficar dando dica aí de leitura, de filme, de qualquer coisa assim. É uma maneira de encerrar também, de criar um ritual, que é parte do processo. Às vezes a gente pode fazer isso. Mas, enfim, voltando à questão, eu penso também o seguinte, eu acho que talvez seja uma das minhas principais dores, é, é a dificuldade de expressar com exatidão, de me comunicar com as pessoas sobre o que, de fato, poderia ser aproveitado na nossa relação. Há situações como essa, em que as pessoas nos forçam a fazer aquilo que a gente não quer, ou que a gente já experimentou inúmeras vezes e sabe que não quer, que não vai rolar. Só que aí pode ser que em outra circunstância, em outra ocasião, como eu falei antes, por acaso descubra que aquilo em si não é tão agressivo, mas o que vem no entorno, ou o modo como aquilo é apresentado, justamente quando vem assim a força e tal. Então, vou pegar um exemplo muito banal, que acontece talvez com boa parte de nós. Quando eu era criança, eu tinha absoluta ojeriza à cebola. Estou pegando aqui um exemplo realmente banal. E hoje eu adoro cebola, né? E isso tinha questões sensoriais envolvidas. Eu acho que talvez o meu perfil sensorial tenha mudado ao longo da vida também, que é uma coisa que a gente não fala muito. E isso causa confusão também, não só nas pessoas ao redor do autista, mas no próprio autista, às vezes, de falar assim, poxa, mas isso eu não gostava disso, agora eu gosto. Ou então o contrário, né? Eu tinha tolerância a isso, era tranquilo, agora eu já não consigo e tal. Então, por exemplo, eu só de pensar ou de falar, eu já sinto incômodo, assim, calafrio de coisas ásperas. Isso me incomoda pra caramba. Desculpa, Larissa. Foi meio que um gatilho. Eu vi também que a Larissa fazia, né? A Larissa, em outro momento, tapou os ouvidos quando a Celiane estava falando de muita gente falando alto. Aí Minha vem toda uma imaginação é memória. bem visual e bem vívida. Bem sinestésica mesmo. Que a sinestesia é isso, né? A junção dos sentidos. Né? Não, você sabe melhor que eu. A Larissa é muito boa nas leituras e tudo. Mas o ponto é expressar isso, a dificuldade do problema. E eu já percebi que o meu perfil sensorial ele é muito bagunçado justamente na área proprioceptiva, que é eu chamo de sentido que facilita. As pessoas pensam em sentidos convencionais e não conhecem esse sentido. É o mais difícil de falar sobre. Justamente por isso, né, que a dificuldade de processamento proprioceptiva é muito presente, é muito forte. E, por exemplo, isso afeta o meu sono, né? Se eu não tiver com conforto térmico, isso é muito complicado para mim. Existe a questão, por exemplo, de transporte. Assim, eu prefiro sempre dirigir uma viagem longa e tudo. Aliás, a curta mesmo, posso ficar tonto na carona. Então, isso às vezes as pessoas não entendem, não percebem e acham que é grosseria se eu tento. Eu te dou carona. Não, cara, deixa que eu vou a pé. Isso é uma grosseria, né? Então, acho que isso é uma das dificuldades maiores. Assim, uma das minhas principais dores é essa. Mas eu queria finalizar aqui para passar para o Alexandre, pontuar aqui o que ele vai falar sobre essa história, que ele já contou algumas vezes, eu tenho o prazer de ouvir, né, que é a história das neurotritos, que a Ana Karine até pediu para ele segurar. Eu não sabia que tu tinha feito um texto disso, Alexandre. Eu quero ouvir o texto para a gente começar finalmente aquela conversa sobre seleção de grupo. Sempre que tu fala dessa história, eu vou falar disso, que tem um viés aí de leitura, né, evolucionista e tal, e que a gente tem que ter muito cuidado, porque evolucionismo já foi usado demais
pro lado obscuro da força, né? E a gente tem que saber utilizar da melhor maneira possível. A Larissa quer falar alguma coisa? Só uma coisa, porque você falou e eu me lembrei. Como a minha imaginação daqui, do jeito que você descreveu, às vezes se alguém fala de alguma coisa que me dá uma imagem visual ruim, ou coisa assim, eu literalmente sinto, ai, por que você tá assim? Por que você agiu desse jeito? Eu nem fiz nada em você, mas fez. É porque uma coisa importante que eu acho que a pessoa tem que ver, se eu digo que uma coisa me machuca, a coisa me machuca. Não tente, tipo, duvidar ou discutir comigo sobre, não, mas não tem como isso lhe incomodar ou lhe machucar, mas machuca. Quem entende sobre o que me faz bem, me faz mal, melhor do que qualquer outra pessoa, sou eu. Então, a gente deve acreditar nas pessoas quando elas dizem, eu não gosto disso, eu não consigo fazer isso, ou essa coisa me faz mal, porque a parte de você ter que explicar isso para as pessoas ficarem discutindo com você, é uma das dores também, Pois é. E essa que eu ia complementar no que eu ia falar do que o Sábio estava falando sobre a questão. Eu queria falar sobre o que o Sábio mencionou sobre a questão sensorial, por exemplo, com a alimentação, né? É que, de fato, o perfil sensorial às vezes muda, ou algumas características, né? Mas se você força e você obriga a uma experiência que é desagradável, você cria um trauma. E do trauma é muito mais complicado se livrar. Sim. Porque a gente cresce e o nosso paladar muda. Né? Nós temos, isso é geral, não são só autistas, é todo mundo. Nosso paladar de criança a gente passa por processo de amadurecimento e tá tudo bem. Agora, você forçar e obrigar e você criar uma experiência traumática, aí você cria um problema que não é apenas sensorial. E do trauma é mais difícil se livrar. Passa a ser emocional também. Porque aí se torna violência, e da violência que você recebeu, ela continua com você. É difícil soltar. Né? Então, se tivesse me forçado a comer cebola quando eu era criança, talvez eu não gostasse hoje, justamente por isso. Pois é, e é isso. E coisas aconteceram comigo com relação a isso. Coisas que me forçaram, que insistiram. E quando a pessoa insiste, você cria um ranço, uma aversão. Porque a pessoa está simplesmente desconsiderando. Você está dizendo, não é agradável para mim, é desagradável, gera sofrimento em mim, mas a pessoa diz, mas se esforça. Me parece a coisa do... Não, mas você tem que tentar e você se acostuma. O nome disso, para mim, é síndrome de Estocolmo. E tá né? Você faz um negócio que não lhe faz bem, que lhe deixa mal, até que você se acostume a. Né? Não, coisas que me deixam mal, coisas que são desagradáveis, continuam sendo desagradáveis e eu não quero torná-las agradáveis à força. Não vale a pena o esforço. Deixa que quando eu... E em momentos da vida, tem vários alimentos que eu ainda não consigo comer todo dia. Mas, eventualmente, eu consigo provar. Mas tem uma circunstância em relação a pessoas... E às vezes não é o gosto, é o cheiro, enfim... Juscelie, tem uma circunstância em relação a pessoas com deficiência ou com qualquer tipo de experiência que seja fora do padrão convencional, que é de ser sumariamente ignorado. Se eu não experimentei nada parecido, não existe. Então, a questão, por exemplo, dos membros fantasma, até bem pouco tempo atrás, era considerado um problema de ordem psicológica. Muito pouco tempo, era questão dos anos 80, entendeu? As pessoas pensavam que membro fantasma... Desculpa te interromper, cortou mesmo na hora que tu falou do que era, pelo menos para mim. Membros fantasma. Membros fantasma, como o sujeito é amputado e ele tem sensações no membro fantasma, isso era considerado um problema psicológico, ou seja, um não problema, que quando você diz que uma coisa é psicológica, você está dizendo que ela não existe, na verdade. Né? Aí, veja, foi preciso um neurologista, que eu até tenho um livro dele chamado Fantasmas no Cérebro, que é muito interessante, que é o... Não estou lembrando aqui o nome dele, que eu estou ficando velho e broco. Aí eu me esqueço o nome das pessoas. Vacilar não sei o quê, né? Vacilascar alguma coisa. É, o negócio com vacilascar. É Vilanayur Ramachandran. Vilanayur Ramachandran, esse é o nome dele. Ele fez aquele joguinho que aparece lá no seriado do Dr. House, que é um jogo de espelhos, em que o indivíduo coloca um braço aqui, reflete um braço virtual onde ele não tem braço, e move o braço que está funcionando, daí ele tira o braço fantasma da posição estranha que ele estava antes da pessoa fazer o experimento. E a coisa mais estranha e não esperada do experimento, que ele queria só aliviar, né, o braço fantasma, foi que os braços fantasmas, frequentemente, durante esse procedimento, eles simplesmente desaparecem. Porque é como se o cérebro caísse a ficha do cérebro. Mas aí foi necessário que você levasse a experiência do outro a sério, criasse todo um instrumento
para poder aliviar a dor do outro, tendo levado essa dor, num primeiro lugar, completamente a sério, tendo acreditado que ela existe, mesmo ela estando fora da sua experiência. Entende? Essa é a postura que um terapeuta precisa ter. Não é essa de você chegar e dizer, bom, essa tua dor aí o cara enquadra. Toda vida que eu vou num psicólogo, e o cara me enquadra na experiência dele, eu digo, isso aí é pró custo. Esse cara aí é pró custo. Ele, se eu não couber na experiência dele, porque eu sou grande demais, ele vai tentar me cortar. E se eu for pequeno demais, ele vai tentar me esticar. De todo jeito vai ser desconfortável. Entendeu? Então, eu Sabia vou... que tem outra coisa sobre essa história? Aparentemente, se você, por acaso, por milagre, estivesse na cama, o tamanho certo da cama de Procusto, ele tinha outra de um tamanho diferente para poder torturar você também. Né? Eu vi essa história na mitologia grega. Muito bom. Que o importante é torturar as pessoas, né? Assim, não é... Vira um hábito, né? Vira um hábito. Porque aí tem um prazerzinho na ideia de você ser perfeito. De eu sou normal, eu sou poder perfeito. sobre o outro. E você olha para todo mundo como se fosse inferior a você. Né? O que é uma experiência estranha para gente como nós, que cresceu se vendo como alguém que não conseguia fazer algumas coisas que para outras pessoas eram fáceis, né? Enfim, Karine, não sei se você quer que eu dispare a minha história agora, no meu banco de memória. Eu gostaria que você... Só um minuto. Eu gostaria que você encerrasse assim, e aí a gente combina de no próximo sábado... Cada qual trazer referências, né? Vai existir. Desculpa, eu falei em cima de você, fala de novo. Eu gostaria que você encerrasse com essa história, sim, né? Principalmente porque você falou sobre a questão do Neurotribos, e eu acho que é importante a gente finalizar, inclusive, se associando essa sua história ao que eu apontei sobre comunidade, sobre a importância de você ser acolhido nas dores e delícias de quem você é dentro de uma comunidade. Eu gosto dessa história porque ela é uma forma de ser darwinista sem ser, vamos dizer assim, como o Sávio mencionou aí, né? Sem ser o darwinista social clássico, né? Eugenista, né? Porque o eugenismo vem muito da teoria da evolução, essa ideia de que os mais aptos sobrevivem e os inaptos se dão mal, né? Que é uma ideia terrível e que gerou o nazismo e que gerou o bolsonarismo, né? E a reação do Brasil à nossa pandemia aqui, que foi muito pior do que em outros lugares, porque o sujeito queria simplesmente que os mais fortes sobrevivessem e os mais fracos não iam fazer falta mesmo, iriam até aliviar o buraco da Previdência se morressem, né? Os mais velhos, que eram os mais vulneráveis à pandemia. O discurso dele literalmente era esse, né? Durante a pandemia, o Bolsonaro. E todos os asseclas Todas as pessoas com deficiência, doentes, idosos, pessoas que impactam o sistema de saúde, imunossuprimidas, são pessoas que demandam muito o governo, o Ministério da Saúde, investimentos e tudo mais, própria Previdência. Então, deixa morrer todo mundo. Pois é, mas a ideia da história é resgatar uma outra coisa. Quer dizer assim, se sobreviveu aos anos mais duros da nossa evolução, que são aqueles anos que nos tornaram humanos, e isso aconteceu há bem mais de 20 mil anos atrás, cerca de 100 mil anos atrás, quando nos tornamos o homem moderno, vamos dizer assim como é conhecido, né? Se sobreviveu a isso, tem uma função, entende? Essa é a ideia básica. E a ideia é que numa caverna, né, tinha uma família, várias famílias, que eram clãs, né, de várias famílias, e tinha dois irmãos, que um deles era conhecido como uma espécie de macho alfa da tribo, e ele ia caçar todo dia e voltava banhado de suor e de sangue, né? E as fêmeas da tribo iam dançar em torno dele, embriagadas com aquele cheiro de suor e sangue, porque elas queriam, a cara que a Larissa está fazendo, elas queriam... Eu não gosto de nenhum desses cheiros. Pois é, mas tem tudo a ver com a história, essa tua... Eu sei, mas não tem problema não, me ignore. Tá certo. Mas aí, o cara... É porque eu não consegui deixar de fazer a conexão entre você e a minha personagem, né? Porque as fêmeas da tribo ficavam em torno, por quê? Porque para sobreviver na savana, a cria, os filhos... Eles tinham que ser fortes que nem aquele cara que estava lá dançando todo suado, então aquilo era extremamente atrativo, porque era reprodutivo. Só que tinha uma garotinha que, como a Larissa, detestava esse cheiro, esse movimento e essa zoada que o povo fazia, né? Batendo tambor e rodando feito doido em torno do macho alfa. E aí ela descobriu que o irmão dele ficava dentro da caverna batendo duas pedrinhas, era tudo que ele fazia, porque ele girava duas pedrinhas, e ela batia uma pedrinha na outra.
Aí ela foi começar a trocar ideia com ele sobre como usar essas pedras, que os dois eram hiperfocados nas pedras, né, e tal. Quem que você acha que nessa história inventou o fogo e a roda? Não eram as pessoas super sociais que estavam ali embriagadas com o cheiro de sangue e suor. Eram aquelas pessoas que eram, vamos dizer assim, desajustadas o suficiente para prestar atenção em detalhes que ninguém mais prestava, e que aí, a partir daquilo surgiu um novo ciclo tecnológico, né? Inadaptadas, que precisavam criar adaptações para ter um aproveitamento melhor. Né? Precisavam da compaixão da tribo, porque provavelmente eles sobreviveram também porque eles estavam naquela era do fêmur sarado, cicatrizado, né? Que é quando a gente começa a não deixar as pessoas para trás, né? Não deixá-las para os predadores, você simplesmente começa a cuidar delas, mesmo que elas sejam frágeis, né? Então já era nessa época. Então tem um pouco da compaixão e da tribo, e tem um pouco do que é intrínseco ao autismo e que provavelmente é intrínseco também à ideia de evolução cultural, a ideia de novas tecnologias. Eu não gosto de ver pela compaixão, eu gosto de ver pelo cuidado recíproco. Porque é do seu grupo, você cuida porque alguém você não sabe que é assim, você tem compaixão. Eu penso que compaixão tem a ver com isso também, porque o retorno que você recebe não é óbvio imediatamente, mas ele se torna concreto. Porque às vezes você está cuidando de uma coisa que parece muito frágil, mas ela vai ser a salvação daquela circunstância. E em termos de humanidade, mais ainda, porque os nossos filhotes, eles nascem muito vulneráveis. Eles não nascem prontos. Perfeita imagem. Né? Então, e eles demoram demora muitos anos, e a ideia do cuidado, eu acho que é uma ferramenta de sobrevivência humana, porque se a gente não tivesse ela, nossos filhotes não sobreviviam. É verdade. Então, a gente vai desenvolver esses mecanismos de vínculo e cuidado como ferramenta de sobrevivência. Não é só social no sentido de ferramenta avançada, não. É uma ferramenta de sobrevivência como outra qualquer. Sim, sabe? Deixa eu tentar dar uma amarrada nisso aí, porque tudo tá assim, na minha cabeça tá acendendo várias luzinhas. O que a Serena acabou de falar se chama autricidade secundária. Eu já tô nele há muito tempo. Desde que eu nasci. Autricidade? Autricidade secundária. É exatamente isso que a Traduz aí, mas eu falou. Gostei. É essa questão da gente nascer. Acho que assim, eu não quero mudar muito, né? A origem do útero nos mamíferos é substituir o ovo, né? Os seres, os répteis, as aves, elas usam ovos para ter suas crias. E tem até uns estudos que vão falar da questão de vírus e tudo, mas, enfim, o ovo ficou dentro da fêmea e que, na verdade, perdeu a casca, virou a placenta, tem toda essa relação. E o fato é, a fêmea ela não consegue manter a cria até ela virar adulta, naturalmente. Então, ela precisa colocar o bichinho para fora antes de virar adulto. Principalmente porque no ser humano a gente está contra a gravidade, porque está em pé, a verticalidade atrapalhou em termos esse processo de amadurecimento no útero, né? Aí o amadurecimento não só é do corpo todo, como do cérebro. Isso absolutamente. Por quê? Porque a diferença entre o nascimento e a fase adulta é que vai ter toda a questão da estruturação do cérebro, como ele vai se desenvolver fora do útero, né? Onde a gente mais aprende, né? Então, assim, essa parte me fascina demais, que é a parte da biologia, mas da gente fazer um viés biológico não social darwinista. Não determinista, né? Não determinista. Então, assim, isso é fascinante. E o que você falou, Alexandre, é sempre que é esse o ponto da seleção de grupo, né? É a ideia de que, assim, existiam 3 possibilidades de seleção. A seleção clássica, de parentesco e a seleção de grupo. E o paradigma da sociobiologia trouxe a ideia de que, não, só existe um tipo, que é reducionista, né? E, inclusive, praticamente reduzia a seleção natural à seleção sexual. Praticamente isso, porque tem a questão do genes, aí vem a história do gene egoísta e tal. Só que o próprio pai da sociobiologia, que é o Edward O. Wilson, que eu sempre falo, ele fez uma revisão, inclusive com bases matemáticas, com a parceira dele, a Kanika, eu acho que o nome é esse, e aí ele
falou, gente, eu estava totalmente errado, esse paradigma está furado, e existe seleção de grupo, que é mais do que seleção de parentesco. Que a ideia da seleção de parentesco era um meio termo, de que você não vai ser tão egoísta, mas você vai ajudar o seu primo, o seu tio, o seu pai, porque vocês compartilham genes. Só que o que ele chegou foi mais rápido. Não é assim. Não é tão simples assim. Isso também pode ocorrer. Mas na seleção de grupo, você favorece o grupo, mesmo que a pessoa não tenha nada com os seus genes. Por exemplo, o caso de pessoas adotadas. Mas não só isso. É o grupo como um todo. O grupo se beneficia de habilidade genética. Tal como nós montando neurodivergentes e nos cuidando e nos protegendo uns aos outros, né? Exato. E aí o plot twist, que é o que a Celiane trouxe. O autista, na verdade, é a sociabilidade. O som tá cortando. O som tá cortando tá travando, sabe? O teu ponto no final ficou assim, suspenso por causa tá cortando. Eu não tô ouvindo. Vem terminar aqui no meu lugar, eu saio do meu lugar para você. Eu não tô aí. Tá, não, ele já fugiu faz muitos anos. Tá mais nem no... Eu fui lá fora, rodei, gritei. Tô sim. Tá fora. Eu tirei. Plano perfeito. Eu tirei mais participação extraordinária ali, participação especial. Quase terminando. Tá bom. Vão continuando aí e vão finalizando, que eu vou ali só hipnotizar o Jordano. Fala aí, Larissa. Certo, só terminar porque a Ana falou. Por exemplo, eu estou me sentindo muito sobrecarregada com as fone de ouvido dores do momento e com dificuldades e mudanças, mas aí quando eu vi a propaganda desse podcast, eu mandei uma mensagem para a Ana, que eu achei que talvez fosse me fazer bem, ela autoestima e fez, ver vocês, falar com vocês, ser eu mesma, tipo, em público, não necessariamente, mas me fez bem. E isso faz uma diferença na vida da gente. Eu achei que era um bom ponto para terminar. Eu pensei na ideia desse podcast e eu comecei a insistir para todo mundo, né? Porque, assim, foi um projeto que demorou muito para nascer, em função de várias particularidades de todos nós. A minha intenção era justamente essa, sabe? Que a gente conseguisse levar para quem ainda não encontrou essa comunidade que a gente encontrou, um pouco mais de acolhimento e principalmente um pouco mais de representatividade. Então, uma coisa que eu vejo muito nas redes sociais, deixa eu sair daqui que está com barulho. Uma coisa que eu vejo muito nas redes sociais, ou são pais de autista, ou são autistas expostos em momentos de fragilidade, de extrema dificuldade, ou é um conteúdo produzido por autistas que tem um nível de suporte que não é tão comprometido. E além de eu querer oferecer para as pessoas esse senso de comunidade, essa sensação de acolhimento, de representatividade, eu queria mostrar que não é exatamente do jeito que as pessoas mostram, né? Que eu queria levar uma coisa mais real, eu não queria levar uma coisa de supremacia ASP, e aí a gente vai levar esse conteúdo para outro episódio, tá bom? Porque precisa de contexto. Mas eu também não queria levar uma ideia de que tudo é prejuízo, de que tudo é sofrimento, de que tudo é dificuldade. E foi um dos motivos de eu já ter mencionado que eu decidi não fazer pauta para a gente. Eu queria que a gente tivesse liberdade e espaço para ser a gente, para se sentir bem com isso e para fazer com que outras pessoas dissessem, eu faço isso. E tá tudo bem, né? Nem sempre tá tudo bem, mas quando eu me sinto bem, quando eu sou acolhido, é menos difícil ser quem eu sou. Porque cá entre nós, né? Cá entre nós e gatos pingados que escutarem esse programa. Não é fácil ser ninguém. A última vez que eu olhei tinha 10 espectadores. Ninguém tem facilidade nada na vida. Mas a gente tem processos aqui dentro que fazem com que as coisas sejam muito, muito complicadas. Né? E eu me importei muito com isso, em oferecer representatividade, em oferecer acolhimento e oferecer essa esperança para as pessoas de que existe uma comunidade para todo mundo. E a internet, apesar de todos os seus pesares, ela trouxe isso para a gente, ela trouxe as nossas comunidades mais para perto. Vamos se despedir então, né, gente? Sim. Só uma coisa, a minha mãe disse que a transmissão dela saiu também do YouTube. Aqui continua público, eu estou monitorando aqui.
Estranho. Aqui tá ok. Eu vou depois ver, mas vai ficar salvo. Tiveram algumas pessoas se queixando disso no começo, e aí eu até espalhei o link, que é o mesmo, essencialmente o mesmo. Deve ser alguma coisa do próprio YouTube, talvez. Pode ser. Mas só aqui uma pergunta. consta como Esses público. podcasts ficam salvos, no caso, né? Eles ficam salvos na lista de transmissão do podcast no YouTube, que é na minha conta. Eu vou mandar o link depois para o grupo do podcast. E ele vai ficar salvo também no Spotify amanhã. A gente criou uma conta, eu e Karine, no Spotify, para abrigar os episódios em formato de áudio, porque aí eu dou uma tratada rápida, porque esse áudio, como ele é muito longo, de 1 hora esse vídeo, ele vai passar 24 horas sendo processado pelo YouTube. 1h30, só para você ficar sabendo, tá? 1h30, né? Ele vai passar 24 horas sendo processado pelo YouTube. Aí, quando ele terminar o processamento, é que eu consigo baixá-lo e convertê-lo em áudio e tirar as partes mais difíceis. Hoje, eu acho que precisa ficar tudo, porque o tema terminou sendo abrangente e incluiu os erros, né? Mas eu repito que a gente vai continuar trabalhando para ter cada vez menos erros. Sempre haverão, porque nós somos humanos e também porque nós somos neurodivergentes, né? E aprendemos com nossos erros. Quando houver o erro, viu, Alexandre? Quando houver o erro, a gente pode aproveitar como aproveitou aqui. Isso é adaptabilidade, isso é evolução. E não Então, é fingir que não aconteceu, não é fingir que... Eu acho interessante deixar os erros pelo propósito desse encontro, né, desse momento. Eu acho excelente deixar o erro. Vamos fingir que somos perfeitos, né? Não dá, eu não acho correto, entendeu? As pessoas estão fingindo o tempo todo e achando que rede social é isso. Inclusive algumas pessoas autistas, porque é natural você só querer mostrar o melhor e fazer edições e tudo, mas faz parte deixar o erro. Para as pessoas entenderem, poxa, a gente erra também, a gente tem um monte de dificuldade. Todos temos dificuldades, entendeu? O fato da gente ser de baixo nível de suporte não quer dizer que a gente não precisa de suporte. E oscila, isso oscila. Isso oscila. Tem épocas que preciso de mais, tem épocas que preciso de menos. E assim, mas ainda assim preciso sempre. E sem suporte, a gente vai falhando. Né? E sem esse processo com suporte a gente também falha, só que a falha o impacto do erro não é tão severo, né? Porque a gente se sente acolhido. Mas então, na próxima semana, às 10 horas, dessa vez, em ponto, se Deus quiser, se a gente não se atrapalhar. Ou por aí, 10, 11, 10 por aí. Eu nunca prometo, né? Assim, muito. Eu tenho que vir de longe. Pois é. Mas aí a gente se vê na semana que vem. Por mim, eu estou despedido. Quem mais quer dizer as últimas palavras e se despedir? Ninguém, todo mundo também. Falou. Bye bye. Então, estar com vocês. Bye bye. Deixa eu tirar aqui o ao vivo para a transmissão. Tchau. Obrigada, tchau. Pronto, a transmissão já foi, agora estamos só nós.